Morando sozinha na casa que compartilhava com meu falecido marido, encontrei consolo na rotina dos afazeres domésticos que me mantinham com os pés no chão. Meu nome é Helena, uma aposentada de 65 anos que recentemente guardou suas roupas de trabalho após décadas na rotina das 9 às 5. Aguardava ansiosamente um merecido descanso. A casa, um grande sobrado repleto de lembranças de encontros familiares, exigia cuidados constantes, mas eu me orgulhava de manter cada canto impecável e cada planta do jardim florescendo. Minha vida, embora tranquila, era animada pelas visitas dos meus 2 filhos. Minha filha mais velha, Ana, levava uma vida agitada com seu marido e optaram por não ter filhos, focando em suas carreiras. Meu filho mais novo, Davi, por outro lado, me deu 3 maravilhosos netos, de 5 a 12 anos, que traziam um turbilhão de energia para minha existência pacífica sempre que vinham me visitar. Numa tarde fria, enquanto eu tirava o pó da sala cheia de fotos de tempos mais felizes, um toque inesperado na porta me sobressaltou. Não estava acostumada com visitas surpresas, especialmente porque meu círculo social havia diminuído ao longo dos anos. Ao abrir a porta, deparei-me com Davi, sua esposa Carol e os filhos, com expressões de excitação e cansaço. Davi, que surpresa! Por que não avisou que viria? Perguntei, com a voz misturando alegria e desconforto. Davi deu de ombros, um gesto displicente que me desagradou. Mãe, você é minha mãe. Pensei que poderíamos aparecer, ele disse, e suas palavras me magoaram mais do que eu esperava. A política de portas abertas que sempre mantive para a família agora parecia estar sendo abusada. Minhas reflexões foram interrompidas pelo coro de "Já estamos com fome, vovó", dos netos, que já caminhavam para a cozinha, onde passei incontáveis horas preparando refeições familiares. Então, vamos preparar algo para comer, eu disse, escondendo meu desapontamento com um sorriso. Virando-me para Carol, adicionei, Carol, você pode ajudar com o jantar? Carol, que já estava acomodada no sofá da sala, mal olhou para mim ao responder, não acho que sim. Afinal, estou aqui de visita. O clima esfriou ao nosso redor. Davi, testemunhando a troca, optou pelo silêncio, uma decisão que dizia muito. A frustração fervia dentro de mim, mas o rosto ansioso dos meus netos acalmava minha irritação crescente. Tudo bem, sem problemas, eu cuido disso, concordei, voltando para a cozinha, um campo de batalha onde eu era tanto a general quanto a soldado raso. Naquela noite, enquanto o sol se punha e lançava longas sombras pela cozinha, me vi envolvida na tarefa árdua de preparar o jantar para 6. O processo era tanto um esforço físico quanto emocional, cada corte e mexida uma lembrança do fardo inesperado que recaíra sobre mim. No entanto, o pensamento dos sorrisos dos meus netos me impulsionava. O bem-estar deles era minha principal prioridade no meio daquela agitação familiar. Quando nos reunimos à mesa do jantar, os frutos do meu esforço estavam expostos para todos verem. Os olhos das crianças brilhavam com gratidão sincera. Isso está incrível, vovó. Obrigado, eles cantaram em coro, seu entusiasmo inocente um bálsamo para meu coração cansado. Carol, contudo, permanecia indiferente. Enquanto ela cutucava a comida com uma expressão de desgosto, finalmente soltou um suspiro de desprezo. Sinceramente, Helena, nunca entendi como alguém gosta da sua comida, ela comentou, suas palavras afiadas e cortantes. O ambiente ficou em silêncio, a alegre conversa das crianças cessando abruptamente. Olhei para Davi esperando algum sinal de apoio, mas ele permaneceu calado, seu olhar fixo no prato. O peso do momento pairava no ar, um lembrete tangível do abismo crescente entre nós. Depois de colocar as crianças na cama, o riso e os passos delas se perdendo na quietude da noite, sabia que era hora de tratar do elefante na sala. Davi, Carol, precisamos conversar sobre quanto tempo vocês planejam ficar, comecei, minha voz firme apesar da turbulência interna. Davi me encarou, sua expressão de resignação. Alguns meses, mãe. Perdi meu emprego e não podemos pagar um lugar só para nós agora, ele admitiu, as palavras carregadas de uma mistura de vergonha e desafio. A notícia foi como um golpe físico, as implicações de sua estadia prolongada enviando ondas de pânico por mim. No entanto, apesar dos meus próprios medos, meu primeiro instinto foi ajudar. Posso falar com meu antigo chefe? Ele está sempre procurando pessoas confiáveis, ofereci, agarrando-me à esperança de que poderia aliviar parte do nosso fardo compartilhado. A resposta de Davi foi imediata e áspera. Não, mãe.
Vou encontrar algo por conta própria, ele disse, seu orgulho evidente na resposta rápida. Então, me virei para minha nora com uma pergunta muda. A risada de Carol cortou a atmosfera tensa, seu desprezo palpável. Trabalhar? De jeito nenhum. Vou ficar em casa com as crianças. Já é trabalho suficiente, ela declarou, suas palavras transbordando de direita. A conversa me deixou atordoada, a disparidade em nossas perspectivas mais clara do que nunca. Deitada na cama naquela noite, com a casa silenciosa ao meu redor, não pude deixar de me sentir presa numa situação sem saída fácil. Meu desejo de apoiar minha família estava em conflito com a crescente realização de que minha generosidade estava sendo explorada e me perguntava como poderia navegar os meses à frente sem perder a mim mesma no processo. Acordar em uma casa cheia de gente tinha se tornado minha nova normalidade. As manhãs, antes silenciosas, agora estavam cheias dos sons dos meus netos se preparando para o dia, suas risadas e conversas um contraste marcante com o silêncio ao qual eu havia me acostumado na aposentadoria. Embora eu valorizasse esses momentos com eles, a realidade da minha situação pesava sobre mim. A rotina diária havia se tornado um ciclo implacável de cozinhar, limpar e tentar manter alguma ordem. Carol parecia alheia ao caos, seus dias passados deslizando no celular ou assistindo TV, enquanto Davi saía todas as manhãs com um murmúrio de procurando trabalho, apenas para voltar à noite, não mais esperançoso do que no dia anterior. Numa tarde particularmente cansativa, enquanto eu estava de mãos afundadas na água da louça após preparar o almoço, não pude deixar de expressar minha frustração. Carol, você poderia ajudar com a louça? Estive de pé o dia todo, pedi, esperando por um pequeno gesto de ajuda. Carol olhou do celular, sua expressão de leve irritação. Realmente, Helena, tenho certeza que você dá conta. Não é como se você tivesse mais algo para fazer, ela respondeu, sua voz cheia de desprezo antes de voltar sua atenção para a tela. A rejeição doeu, e por um momento, fiquei lá, a água com sabão e a pilha de pratos à minha frente se fundindo em um símbolo do meu crescente ressentimento. Ficou claro que eu estava sozinha em meus esforços para manter a casa funcionando sem problemas. É por isso que vocês realmente vieram aqui? A volta de Davi naquela noite pouco fez para aliviar o clima enquanto nos sentávamos para um jantar silencioso, a tensão era palpável. Davi, teve alguma sorte na procura por emprego? Perguntei, esperando por boas notícias. Ele balançou a cabeça, sua frustração espelhada em sua expressão fechada. Ainda nada, mãe, mas vou continuar tentando, disse ele, com uma nota de derrota na voz que puxava meu coração. Apesar das provações do dia, suspirei, o peso de sua situação se acomodando sobre mim como um cobertor pesado. Bem, o que você espera que a gente faça, Helena? Não é como se empregos estivessem caindo do céu, Carol estalou, claramente com a paciência esgotada. Apressadamente, virei a conversa para a necessidade de estabilidade e rotina das crianças. Eu entendo que está difícil, mas precisamos pensar no que é melhor para as crianças. Eles precisam de estrutura, especialmente com a escola começando em breve, respondi, preocupada com o bem-estar dos meus netos, mas isso não parecia incomodar muito Davi e Carol. Já passava da meia-noite e o sono me iludia mais uma vez, meus pensamentos eram um turbilhão girando em torno do ciclo interminável de tarefas e da tensão crescente entre Carol e eu. Decidindo que um copo de água poderia acalmar minha mente inquieta, fiz meu caminho silenciosamente pelo corredor em direção à cozinha. Ao passar pela sala, um murmúrio de vozes me parou. Davi e Carol estavam acordados, sua conversa baixa pontuando a calma da noite. Movida pela curiosidade, parei, esforçando-me para ouvir sem revelar minha presença. Estou te dizendo, Carol, precisamos dar um jeito de ficar aqui permanentemente. A mãe tem essa casa grande toda para ela, é um desperdício. A voz de Davi era um sussurro conspiratório, um tom que eu mal reconhecia em meu filho. A risada de Carol, fria e calculista, enviou arrepios pela minha espinha. Ah, por favor, como se ela precisasse de todo esse espaço. Estamos fazendo um favor para ela ficando, além de pensar em todo o dinheiro que vamos economizar. Meu coração batia forte no peito, suas palavras cortando-me como uma faca. A audácia do plano deles, o desrespeito flagrante pelos meus sentimentos e pela minha casa era estarrecedor. E as economias, Carol, mãe deve ter um bom dinheiro guardado. Não é como se ela estivesse usando. Nós poderíamos realmente usar esse dinheiro, Davi continuava, sua voz gananciosa, um estranho para o filho que pensei conhecer.
Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho planejando tirar vantagem de mim, reivindicando a casa que construí com meu falecido marido e até mirando minhas economias modestas como se fossem seu direito. Com determinação, entrei na sala, acendendo a luz. O olhar de choque em seus rostos foi quase satisfatório, mas a dor de sua traição era profunda. O que diabos vocês estão pensando? Exigi, minha voz firme apesar do tumulto interno. Davi e Carol se levantaram apressadamente, a culpa evidente em suas expressões. Mãe, não é o que parece, estávamos apenas. Davi começou, mas eu o interrompi. Não, já ouvi o suficiente. Planejando tomar minha casa, de olho nas minhas economias como abutres. Minhas palavras estavam impregnadas de descrença e dor. Carol, sempre desafiadora, tentou justificar sua conversa. Helena, você está exagerando. Somos família, deveríamos estar ajudando uns aos outros. Você tem essa casa grande e estamos passando por dificuldades. Qual o problema em pensar no futuro? O futuro? Planejando às minhas costas, considerando minhas economias duramente ganhas como seu resgate, rebati, a raiva crescendo em mim. Eu os recebi em minha casa, cozinhei, limpei, e vocês me retribuem com isso, essa traição. Davi desviou o olhar, incapaz de encarar o meu. Mãe, estamos apenas tentando resolver as coisas. Não pretendíamos o quê? Ser pegos, completei por ele, a decepção pesada em minha voz. A conversa se transformou em um acalorado debate, com acusações e negações voando para todos os lados, mas a verdade era clara. Meu filho e sua esposa viam minha casa, o trabalho da minha vida, não como um santuário, mas como um recurso a ser explorado. Durante um café da manhã que ninguém parecia ter apetite para comer, abordei o assunto que estava em minha mente desde aquela noite fatídica. Davi, Carol, precisamos falar sobre seus planos, comecei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Davi olhou para cima, cansado mas cauteloso. O que tem neles, mãe? Ele perguntou, um toque de defensividade em seu tom. Está claro para mim que ficar aqui não está funcionando para nenhum de nós. Está prejudicando o nosso relacionamento e, francamente, não posso continuar vivendo assim, disse, colocando minhas cartas na mesa. Carol soltou um riso abafado, seu desprezo mal escondido. Então você está nos expulsando? Eu suspirei, o peso da decisão pesando em meu coração. Estou oferecendo uma solução. Estou disposta a dar-lhes uma quantia em dinheiro, R$ 5. Deve ser o suficiente para alugar um lugar por alguns meses e dar a Davi uma chance de encontrar um emprego, propus, minha voz firme. Os olhos de Davi se arregalaram de surpresa e, por um momento, ele pareceu considerar minha oferta seriamente. Mãe, isso é muito dinheiro. Você tem certeza? Ele perguntou, um vislumbre do filho que eu conhecia aparecendo através de sua atitude recente. Sim, tenho certeza. É para o melhor. Quero que vocês tenham um novo começo, mas não às custas do vínculo da nossa família, respondi, esperando que minhas palavras chegassem até ele. Carol, no entanto, riu de forma zombeteira. Dinheiro de babá, que generoso, ela zombou, suas palavras transbordando sarcasmo. Ignorei a provocação de Carol, focando em Davi. Pense nisso como um degrau. Eu sei que você é capaz de virar isso ao redor. Isso é apenas para ajudá-lo a se reerguer, encorajei, tentando instilar um senso de esperança e independência nele. Davi assentiu lentamente, sua expressão suavizando. Tudo bem, mãe. Vamos aceitar a oferta. É mais do que justo e eu agradeço, ele concedeu, um raro momento de humildade em seu comportamento recente. Carol parecia prestes a protestar, mas se conteve, talvez percebendo que essa era a melhor opção sob as circunstâncias. No dia em que partiram para o aeroporto, a casa ficou estranhamente silenciosa. Ocupei-me limpando, tentando apagar os vestígios de sua estadia, mas o silêncio era um lembrete pungente do vazio que a ausência deles deixava. Foi apenas 3 horas depois, quando meu telefone tocou com uma chamada de minha neta mais velha, Diana, que o silêncio foi quebrado. Vovó, mamãe e papai nos deixaram no aeroporto e voaram para o Havaí. Disseram para ligar para você, a voz dela tremia, confusão e medo evidentes no tom. Meu coração parou, o desespero da solução que ofereci tinha se transformado em um pesadelo que não antecipei. Eles tinham pegado o dinheiro destinado a reconstruir suas vidas e abandonado seus filhos para escapar para um resort.
Enquanto corria para o aeroporto e ligava para a polícia, uma enxurrada de emoções me envolveu. Raiva, incredulidade, mas, acima de tudo, uma determinação feroz de proteger meus netos de mais danos causados pelas ações egoístas de seus pais. O trajeto de volta para casa foi preenchido com um silêncio pesado, pontuado apenas pelos soluços ocasionais deles. Meu coração doía por eles, sua confusão e tristeza eram palpáveis no espaço apertado do táxi. Assim que chegamos em casa, conduzi-os para dentro, acomodando-os no sofá com cobertores e chocolate quente, uma pequena tentativa de proporcionar conforto no meio do caos que seus pais haviam causado. Vovó, por que mamãe e papai nos deixaram? A pergunta veio de Analice, a mais nova, seus grandes olhos buscando os meus por uma explicação que eu lutava para formular. Suspirei, tomando um momento para organizar meus pensamentos antes de responder. Às vezes, os adultos tomam decisões muito ruins, querido, mas quero que saiba que aqui você está seguro comigo, sempre. Minhas palavras pareciam inadequadas, mas a sinceridade por trás delas parecia oferecer algum conforto. Jack, o mais perceptivo dos três, olhou para mim com uma maturidade além de seus anos. Eles vão voltar para nos buscar? Ele perguntou, sua voz firme, mas sua preocupação evidente. Encarei seu olhar, minha resolução se firmando. Por agora, vamos focar em ficarmos juntos. Vamos resolver as coisas um passo de cada vez, respondi, não querendo sobrecarregá-los com a incerteza das ações de seus pais. A conversa mudou para tópicos mais leves, um esforço para distraí-los de suas preocupações. Falamos sobre a escola, amigos e planos para o fim de semana, qualquer coisa para trazer de volta uma aparência de normalidade. Na manhã seguinte, estava determinada a tomar uma atitude. Entrei em contato com um advogado de família, explicando a situação e buscando orientação sobre como proteger meus netos. O advogado foi simpático, oferecendo orientações sobre as medidas que poderíamos tomar para garantir o bem-estar deles. Também liguei para minha filha, Ana, apesar da hora. Ela atendeu no primeiro toque, a preocupação imediatamente evidente em sua voz. Mãe, o que está acontecendo? Ana, é sobre o Davi e a Carol e as crianças, comecei, a história jorrando de mim, a incredulidade, a raiva e o medo do que estava por vir. Ana ouviu em silêncio chocado, seus gestos ocasionais um testemunho do choque que compartilhava. Isso é inacreditável. Como eles puderam fazer algo assim? A voz de Ana estava tensa de raiva. Não se preocupe, mãe. Estarei aí o mais rápido possível. Vamos resolver isso juntos. Suas palavras foram um bálsamo para meus nervos fragilizados, a promessa de apoio um farol de esperança no tumulto. Obrigada, querida. Eu só não sei como chegamos aqui, admiti, o cansaço se infiltrando em meus ossos. Vamos superar isso, mãe. Somos uma família e ficamos juntos, Ana me assegurou, sua determinação ecoando a minha própria. Os dias que se seguiram foram um borrão de telefonemas, reuniões com advogados e longas conversas com Ana sobre o futuro. As crianças, apesar da reviravolta, começaram a se adaptar a uma rotina, sua resiliência diante das adversidades uma constante fonte de admiração e orgulho. A calma que se estabeleceu na casa com as crianças encontrando sua rotina foi abruptamente quebrada 2 semanas depois, quando a campainha tocou numa tarde ensolarada, um som inocente que agora me enchia de um sentimento de pavor. Hesitei antes de abrir a porta, as memórias da última visita inesperada ainda frescas em minha mente. Lá estavam Davi e Carol, bronzeados e com uma aparência notavelmente relaxada. Mãe, voltamos, Davi exclamou, entrando como se nada tivesse acontecido, Carol a seguindo com um sorriso presunçoso no rosto. Fiquei lá, atônita, incapaz de processar totalmente o retorno deles ou a maneira casual com que anunciaram isso. Depois do que vocês fizeram. Minha voz era uma mistura de incredulidade e raiva. Davi deu de ombros, um gesto que me enfureceu ainda mais. Sim, precisávamos de uma pausa, mas estamos aqui agora. Onde estão as crianças? A audácia de sua pergunta, a expectativa de que tudo voltaria ao normal, me levou ao limite. Você deixou seus filhos no aeroporto, Davi. Você os abandonou para ir de férias, acusei, incapaz de manter a acusação fora da minha voz, nem querendo fazê-lo. Carol revirou os olhos, descartando minha indignação. Ah, por favor, Ellen, eles estavam bem. Sabíamos que você os pegaria. Qual é o grande problema?
O grande problema, ecoei, minha voz se elevando, é que vocês negligenciaram suas responsabilidades como pais. Vocês os deixaram assustados e sozinhos. Isso é o grande problema. Davi pareceu perceber a seriedade da situação pela primeira vez. Sua postura casual desmoronou. Mãe, nós apenas pensamos que... Vocês pensaram errado. Interrompi minha decisão clara em minha mente. Não posso deixar vocês simplesmente voltarem para a vida deles como se nada tivesse acontecido. Antes que pudessem responder, caminhei até o telefone na sala, discando o número com a mão trêmula. A polícia já havia sido envolvida uma vez, eles precisariam ser envolvidos novamente. O que você está fazendo? Carol perguntou, seu tom mudando de desdenhoso para alarmado. Estou chamando a polícia, declarei claramente, pressionando o botão de chamada. Vocês precisam entender a seriedade de suas ações. Davi tentou protestar, sua voz uma mistura de confusão e medo. Mãe, espera, vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Vocês fizeram suas escolhas, agora precisam enfrentar as consequências, respondi, enquanto o operador atendia do outro lado. Enquanto explicava a situação à polícia, Davi e Carol trocaram olhares desesperados, finalmente percebendo a gravidade de suas ações. Eles tentaram se defender, argumentar que eram os pais das crianças e tinham todo o direito de levá-las de volta, mas já era tarde demais. A polícia chegou pouco depois, e a conversa que se seguiu foi curta e direta. Davi e Carol foram levados sob custódia por abandonarem seus filhos, seus protestos ignorados. Depois que partiram, sentei-me, a adrenalina desaparecendo, deixando exaustão em seu lugar. Ana chegou mais tarde naquele dia, seu apoio inabalável enquanto discutíamos o que viria a seguir. As crianças, ao serem informadas do retorno e subsequente partida de seus pais, foram surpreendentemente estoicas, um testemunho de sua resiliência e talvez um reflexo de sua compreensão sobre as falhas de seus pais. O capítulo final desse período tumultuado em nossas vidas começou com uma decisão judicial tão severa quanto justa. Meu filho Davi e sua esposa Carol foram destituídos de seus direitos parentais devido ao seu negligência flagrante e desempenho inadequado de seus deveres como pais. O juiz não mediu palavras, chamando o ato de deixar as crianças no aeroporto não apenas de irresponsável, mas de criminoso. Agora enfrentavam a possibilidade muito real de cumprir pena, uma consequência de suas ações que parecia finalmente fazê-los compreender a gravidade de sua negligência. Enquanto eu estava no tribunal ouvindo o juiz detalhar o caso contra Davi e Carol, uma parte de mim ainda não podia acreditar que havia chegado a isso. Meu filho, o menino que eu criei, enfrentando uma sentença por abandonar seus próprios filhos. Era um remédio amargo a ser engolido, mas necessário para a segurança e o bem-estar dos meus netos. Com os direitos parentais de Davi e Carol terminados, o caminho estava livre para Ana e seu marido, John, intervir. Eles haviam sido uma fonte constante de apoio durante essa aprovação, e sua disposição para adotar as crianças era um ponto positivo em uma nuvem de outro modo escura. Mãe, é oficial, vamos começar o processo de adoção? Ana me disse uma noite, sua voz uma mistura de excitação e nervosismo. Eu só espero que estejamos fazendo a coisa certa. Vocês estão, assegurei-lhe, meu coração cheio de gratidão pela generosidade dela e de John. Vocês estão dando a essas crianças a chance de um lar estável e amoroso, algo que Davi e Carol nunca fizeram. Ana sentiu sua determinação clara. Vamos garantir que eles nunca se sintam abandonados novamente. Eles vão fazer parte de nossa família oficialmente. As crianças, por sua vez, estavam aos poucos se ajustando à ideia. A promessa de um lar permanente com Ana e John trouxe sorrisos aos seus rostos, sorrisos que haviam sido raros nos últimos meses. Isso significa que a tia Ana e o tio John vão ser nossos novos pais? Annalise perguntou um dia, sua inocência brilhando através da complexidade de nossa situação. Sim, querida, respondi, abraçando-a, e eu ainda serei sua avó, sempre aqui por você. O dia em que a adoção foi finalizada pareceu um novo começo. Celebramos como uma família, uma unidade fortalecida pelas provações que enfrentamos e superamos juntos. A alegria nos olhos das crianças ao abraçarem Ana e John, agora seus pais oficiais, foi um bálsamo para minha alma. Sentada em minha sala de estar tranquila mais tarde naquela noite, refleti sobre a jornada que todos havíamos empreendido. Havia sido repleta de desafios dolorosos, mas também nos havia unido mais.
As crianças estavam seguras e amadas, seus futuros brilhantes com possibilidades. Embora a dor da traição de Davi e Carol ainda persistisse, o conhecimento de que a justiça havia sido feita e que as crianças estavam em boas mãos me permitia olhar para frente com esperança.